11. Pegue a sua Bíblia e vamos começar o capítulo 11. Você se lembra que na semana passada nós falamos sobre os paradoxos, né? Os paradoxos do ensino de Jesus. E vimos que um paradoxo é algo que parece não fazer sentido, né? O primeiro será o último será o primeiro. As crianças serão os adultos, não é? E esses paradoxos que nós vimos no capítulo 10. Agora, começando o capítulo 11, nós vamos entrar na última semana de vida de Jesus. Jesus vai começar agora a sua última semana de vida, começando aqui no capítulo 11. E nós vamos, então, temos 6 capítulos, né, para estudarmos ainda em Marcos, e esses 6 capítulos vão detalhar para nós os últimos 7 dias da vida de Jesus. Começamos aqui no capítulo 11, com Jesus entrando finalmente em Jerusalém. Você se lembra que por várias vezes Jesus disse aos seus apóstolos que ele iria sofrer, que ele iria ser morto e que ele iria ressuscitar. Na última vez que ele falou isso, nós aprendemos também que isso aconteceria em Jerusalém, e que os gentios teriam alguma coisa a ver com este sofrimento de Jesus. Finalmente, nós vamos encontrar Jesus agora entrando em Jerusalém, né? E falamos na semana passada sobre a coragem de Jesus, não é? Mesmo ele sabendo o que o esperava, o sofrimento que ele iria ter, a morte de crucificação que ele iria sofrer, ele está indo para Jerusalém sem pensar 2 vezes, né? Ele se dispôs a ir para Jerusalém. E nós vamos finalmente vê-lo entrando em Jerusalém aqui no capítulo 11. Uma semana antes da sua morte. Era aquelas grande semana da Páscoa. E a Páscoa, para o povo judeu, era um feriado muito importante, né? Na época da Páscoa, a cidade de Jerusalém era uma cidade muito alegre, muito cheia de judeus. A população da cidade quase triplicava nesta época do ano, na época durante esta semana da Páscoa. E é justamente aí que Jesus vai entrar na cidade de Jerusalém. São estas as condições que Jesus vai encontrar agora, entrando na cidade de Jerusalém. Talvez você possa pensar em alguma cidade turística aqui do Brasil, que tem uma população não muito grande, mas numa época de feriado, né, numa época de férias de final de ano, a população deste lugar triplica. Dá para imaginar como era a cidade de Jerusalém nesta época, que nós vamos ler agora, começando no capítulo 11. Tá? Vamos ler, então, esse primeiro texto. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 11. Capítulo 11, do 1 ao 11. Eu vou pedir para alguém, então, ler para nós do versículo 1 ao 6, e uma outra pessoa lê do 7 ao 11, tá bom? Quem quiser começar lendo do 1 ao 6, pode começar, por favor. Vou começar, então. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé,
e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram encontrar um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarraram, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que está fazendo e desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles o deixaram ir. Obrigado, Sérgio. Sérgio, Versículo 6. Pode ler, Fernando. Pode ler. Versículo 7. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Obrigado. Então, aí nós estamos vendo Jesus entrando, como ele havia falado para os seus discípulos, né? Em Jerusalém. E ali vai acontecer o que ele já havia predito, que ele iria sofrer, ser morto e ressuscitar. Por enquanto, nós estamos entendendo que os apóstolos de Jesus não estão conseguindo entender muito bem o que Jesus está querendo dizer, não é? Até agora, eles não estão querendo abrir os seus olhos e perceber a realidade, que Jesus iria morrer. Mas Jesus vai entrar, então, em Jerusalém. E ele chega aqui em Betânia. Betânia era um povoado, né? Uma cidadezinha pequenininha, próxima de Jerusalém. Betânia ficava a 1 quilômetro de distância de Jerusalém. 1 quilômetro somente. Fácil de ir e voltar para Betânia, né? E ele manda, então, aqui, segundo o texto que nós vimos no versículo 1, ele manda 2 dos seus discípulos numa missão especial, uma missão diferente, né? Esses discípulos eram para entrar no povoado e trazer um jumentinho para Jesus. Interessante isso, né? A gente fica pensando, por que um jumentinho, né? Não seria melhor Jesus entrar em Jerusalém dentro de uma Ferrari? Né? Acho que seria, né? Ia chamar muito mais a atenção do povo, não ia? Mas Jesus pede para trazer um jumentinho para ele. Interessante isso. O jumento, naquela época, né? É diferente da nossa época hoje, mas o jumento, naquela época, era um animal digno de um rei. Por isso que Jesus vai pedir para os seus discípulos acharem um jumentinho, porque era um animal digno de um rei. E Jesus, então, pede para eles trazerem o jumentinho, para que Jesus montasse no jumentinho como se fosse um rei. Somente um rei fazia isso. E entrasse em Jerusalém. E ele vai ser agora aclamado pelo povo. Você notou alguma coisa de diferente aqui em relação à atitude de Jesus com o que nós temos estudado no Evangelho de Marcos?
ele agora não vai mais se esconder, a impressão que dá, né? Não vai mais querer ficar, ele está entrando como rei, né? Exatamente isso mesmo. Lembra que nós temos visto, sempre que Jesus fazia um milagre ou acontecia alguma coisa, Jesus falava: olha, não conte para ninguém, né? Volta lá para sua casa, mas não conte para ninguém. E nós falamos que Jesus tinha uma missão, ele tinha coisas para cumprir. Se todo mundo ficasse sabendo dos milagres, Jesus não iria ter paz. Ele não iria conseguir passar um tempo com os seus discípulos ensinando. Por isso que ele falava aquilo. Agora, já está no fim da sua vida. Agora Jesus vai mudar a sua maneira de falar e ele vai se permitir uma honra pública que ele não havia se permitido antes, né? Ele vai, então, permitir que as pessoas o honrem de uma maneira pública, bem aberta. E é isso que está acontecendo, não é? Nós não temos todos os detalhes da história, mas Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Eu não sei se aquela população, aquele povo que estava sempre seguindo Jesus, entrou em Jerusalém primeiro e alvoroçou toda a cidade. Mas o fato é que assim que Jesus entra em Jerusalém, montado naquele jumentinho, versículos 8, né? As pessoas estendem os seus mantos pelo caminho para que o jumentinho passe por cima dos seus mantos. Outros espalham ramos que eles haviam cortado, são todos sinais de respeito, de adoração a um rei, né? Você colocar a sua roupa é como se você estivesse ajoelhando na frente, né? Colocando uma roupa na frente de alguém para esse alguém andar por cima, cortando ramos de árvores e colocando para as pessoas andarem por cima. Todos aqui estão agora homenageando, honrando Jesus de uma maneira pública, né? Jesus estava agora permitindo que as pessoas estivessem o aclamando como um rei. Como um rei. Não é? E as pessoas começam a dizer, Hosana, não é Rosana não, né? É com H, Hosana. O que quer dizer a palavra Hosana? Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor, tá bom? Mais resumido, mais específico aí, o que quer dizer a palavra Hosana? Deus nas alturas. Deus nas alturas, pouquinho mais específico. O que essa palavrinha Hosana está querendo dizer aqui no versículo 9 e depois no 10? Salve. Tem a ver com salve. Isso mesmo, não sei quem falou aí, mas tá certo, né? A palavrinha significa salvação. Agora. É isso que a palavra Hosana quer dizer, né? Salvação agora. E as pessoas estão clamando isso para Jesus, né? Interessante. Salvação, salvação agora, salvação nas alturas. Olha só que interessante o texto aqui, né? Jesus está deixando as pessoas o proclamarem como um rei. Só que a grande diferença é que o seu reinado seria um reinado espiritual, né? E não um reinado físico, como as pessoas aqui estão imaginando, acredito eu. Acho que todas estão pensando aqui que Jesus é para ser um rei físico.
inclusive os seus apóstolos. Acho que isso solidificou para eles. Ó, aquilo que nós estávamos achando é verdade. Ó, Jesus vai ser o rei que vai tirar o imperador do trono e vai sentar no trono novamente, para que Israel seja novamente a grande potência que era na época de Davi, de Salomão. Mas Jesus não veio, nós já falamos sobre isso, né? Não veio para ser um rei físico, e sim um rei espiritual. A vitória que Jesus viria a dar ao povo não era uma vitória de uma guerra, não era uma vitória sobre o Império Romano, mas era uma vitória de amor, né? O amor estava vencendo o ódio. Era uma vitória da verdade. A verdade estaria vencendo o erro. E era uma vitória sobre a vida. A vida iria vencer a morte. É isso que Jesus está trazendo. Ele é um rei, sim, mas não um rei físico, e sim um rei espiritual. E Jesus entra na cidade de Jerusalém, dá uma olhada, vê como é que as coisas estão, olha ao redor do templo e volta para Betânia. E lá ele vai passar a noite junto com os seus apóstolos. Você se lembra quem que morava em Betânia, que eram grandes amigos de Jesus? Marta e Maria? Marta e Maria E Lázaro. e Lázaro, né? Aquela família, aqueles irmãos, né? Provavelmente, Jesus vai passar a noite com eles, não é? Ele vai para Betânia, ficava pertinho de Jerusalém, e lá ele sempre era muito bem recebido por Maria e Marta. E Posso fazer um comentário? Irmão delas. Pode, com certeza. Um comentário aqui em cima que para mim chamou, eu considero um milagre que não é muito discutido. Quero saber se vocês podem considerar um milagre ou não. Esse jumento, o que falam sobre esse jumento? O que falaram sobre ele? Que ele nunca foi montado. O qual ninguém jamais montou. Vocês já montaram num jumento que nunca foi montado? Para mim é um milagre. Jesus chega e monta no jumento. Isso me chamou muita atenção, né? É verdade. Estava numa profecia. É verdade, né? É um jumento assim que não seria acostumado, né, a alguém montar nele, ele ia começar a dar um monte de pinotes, não é isso? Né? Sim. Interessante isso aí. Não tinha pensado nisso, mas com certeza. Mas ele estava numa profecia. Sim, isso era uma profecia, Sérgio, sem dúvida, né? Mas o fato é, você montar, vamos supor assim, num cavalo que ninguém montou, você colocou o pé nele, ele vai começar a pular, né? Mesma coisa, acredito eu, de um jumento. E Jesus montou nesse jumentinho e ele foi tranquilo entrando pela cidade, né? Interessante isso, né? Bom comentário, né? Era o rei. É isso mesmo, né? O que a gente aprende sobre essa história? Acredito que é uma coisa muito simples, né? A lição para nós aqui. Jesus é o nosso rei, né? Jesus é o nosso rei. Essa é a nossa lição. E nós devemos tratá-lo e respeitá-lo como nosso rei. É isso que ele é. Ele está demonstrando aqui, não é um rei físico que vai oprimir as pessoas como os reis fazem, né? E vai falar, isso é meu, e você não tem direito. Não é esse tipo de rei. É um rei espiritual. Mas ele merece nossa honra e nosso respeito como
um rei. É isso que ele está querendo mostrar aqui. Tá bom? Vamos um pouquinho para frente. A partir do versículo 12... Oi? Pois não? Ainda sobre esse assunto aí, que Jesus é o nosso rei, Sim. é interessante que Jesus ele dá orientação, né? Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, né? Pegando o jumento, diga-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. E no versículo 4 diz que realmente algumas pessoas perguntavam, né? O que está fazendo, né? Desamarrando o jumentinho. E os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito. Sobre o que você falou, né? Que Jesus é o rei. Essas pessoas que ouviram que o Senhor precisava dele, eles mostraram obediência, né? E deixaram levar o jumento. Então, uma das coisas é que quando estamos prestes a receber alguma ordem que venha do Senhor, um exemplo aqui foi que eles aceitaram, né? Bom, Jesus pediu, o Senhor pediu, então, obediência, né? Acho que isso que eu achei interessante aqui, obediência, né? Muito obrigado, Márcio. Está muito bem visto, isso mesmo. Uma boa lição para nós hoje, né? Obediência àquilo que o Senhor fala. Obrigado, está ótimo, né? Muito bom. Olha o próximo texto aqui. Versículo 12 até o versículo 26. Tá? Um texto um pouco grande aqui, mas dois acontecimentos importantes nós vamos ver neste próximo trecho. Né? Nós vamos estudar um pouco sobre uma figueira que vai secar desde a raiz e sobre um templo que vai ser purificado por Jesus. Dois eventos agora aqui que vão acontecer no dia seguinte. Lembra? Jesus tinha voltado para Betânia, ele vai passar a noite lá. Na próxima manhã, ele vai voltar para Jerusalém. E esses dois acontecimentos acontecem, então, nesse próximo dia. Acredito aqui que essas duas histórias, nós vamos ver juntos, estão mostrando, Jesus está demonstrando aqui com essas duas histórias, a condição espiritual da nação de Israel. Nós já vimos que faltava fé para os discípulos de Jesus. Já vimos que os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os escribas, estão tentando achar alguma maneira de pegar Jesus em algum erro, né? Então, Jesus vai ilustrar aqui com essas duas histórias da figueira e do templo como era a condição espiritual do povo de Israel. E nós vamos ver que a condição não era nada boa, era péssima, para falar a verdade, né? Vamos falar um pouquinho dessa figueira. Vamos ler esse texto aqui primeiro? Alguém leia para a gente versículos 12 até o 14. Tá? Eles estão saindo de Betânia e indo para Jerusalém. 12 a 14, por favor. Posso ler? Pode ler, por favor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Ok, tá? Deu para entender, né? Jesus vê uma figueira que tem folhas e ele vai até a figueira e não encontra nenhum fruto nela. Porque não era tempo de ter fruto, né? E o versículo
14 fala, Jesus fala, ninguém mais coma do seu fruto. Vamos pular para o versículo 20. Jesus já tinha ido para Jerusalém e já tinha voltado para Betânia, tá? E agora nós estamos na próxima manhã. Olha o que vai acontecer com essa figueira. Alguém pode ler para a gente do 20 ao 26, por favor. Vou ler, E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Obrigado. Olha só, então. Jesus vê uma figueira ao longe com folhas e teve fome. E chegando próximo da figueira, ele vê que ela não tem frutos. Mas não era tempo para dar fruto mesmo, né? Jesus está querendo dar uma lição aqui, tá? E ele fala, então, para a figueira, né? Olha, ninguém mais coma do seu fruto. Eles vão lá para Jerusalém, nós vamos ver depois o que mais vai acontecer, voltam para Betânia. Na manhã seguinte, estão indo novamente para Jerusalém, e os discípulos percebem que aquela mesma figueira havia secado desde a raiz. Interessante isso, né? Interessante isso. Eu penso aqui que Jesus está querendo dar uma lição, está querendo mostrar como a situação espiritual da nação de Israel estava ruim. Aquela figueira estava dando a impressão de que estava tudo bem com ela, né? Estava dando a impressão de que ela teria fruto nela, mas, na verdade, ela não tinha. O povo de Israel estava dando a mesma impressão. Eles estavam achando que estava tudo bem com eles, quando, na verdade, não estava. Estavam dando uma impressão que era falsa, como aquela árvore. A árvore dava a impressão que já tinha fruto, mas ela não tinha, porque não era a época. Talvez ela estivesse amadurecendo um pouco antes do tempo, né? E Jesus usou esta ilustração. Olha, esta árvore aqui parece que está tendo fruto, mas na verdade não tem. A nação de Israel é igual. Eles acham que estão bem espiritualmente falando, mas na verdade não estão. E a árvore secou desde a raiz. Desde a raiz. Interessante esse exemplo aí que Jesus usa. Penso eu que esta figueira é uma ilustração da condição espiritual muito ruim do povo de Israel. Somente 2 vezes Jesus usa o seu poder para destruir alguma coisa. Aqui, com esta figueira,
Você lembra qual foi a outra vez? Nós vimos aqui no Evangelho de Marcos. Você lembra? Aonde Jesus usou o poder dele para destruir alguma coisa? Eu não sei se eu estou enganada. Os porcos? Isto, tá certo, Denise, isso mesmo, né? Lembra? Os porcos, quando ele curou aquele homem, né? Lembra lá aquele endemoninhado gadareno ou gerazeno, depende aí da sua versão, destruiu os porcos, e agora aqui esta figueira seca. Somente 2 vezes Jesus usa o seu poder para destruir. As outras vezes, exatamente o contrário, né? Para criar, para dar vida, para curar, para multiplicar, exatamente isso. Acredito que esta figueira era uma lição que Jesus estava dando em relação à nação de Israel. Como eles estavam enganados, aparentando serem uma coisa que não eram. Como esta figueira, né? E Jesus vai usar, então, a figueira como esta ilustração. E Jesus fala mais ainda, no fim, não é? Sobre fé. Nós já temos visto que os discípulos de Jesus estão faltando fé. E Jesus diz, olha, se vocês tiverem fé, Deus vai dar para vocês tudo o que vocês pedirem. Mas não pode pedir com dúvida, né? Tem que pedir com fé. Eu não posso orar a Deus e falar, Senhor, me ajude a conseguir aquele emprego. E depois que eu terminei de orar, eu fico pensando em casa, será que eu vou conseguir aquele emprego? Eu acho que não, vai ser muito difícil, né? Esse tipo de oração não funciona, Jesus está dizendo. A oração tem que ser ligada com fé, não é? Quando nós acreditamos e nós confiamos, Deus vai nos dar. Também Jesus fala aqui nesse mesmo texto que os nossos pedidos são ligados com perdão, né? Para que Jesus nos conceda os nossos pedidos, tem que haver fé e tem que haver perdão. Nós temos que estar perdoando nossos irmãos para que o nosso pedido possa chegar até o nosso Deus. Olha que ensinamentos importantes para nós hoje, não é? Jesus está dizendo, olha, pode pedir o que você quiser. E o Deus lá em cima vai te conceder. Mas tem que ter fé e tem que ter um coração de perdão. Aí o seu pedido vai ser ouvido e acatado, não é? Mas acredito eu que aquela figueira está ilustrando como a situação espiritual em Israel estava ruim. Israel aparentando ser alguém, quando na verdade não era. Como a figueira. Aparentava ter frutos, mas na verdade não tinha. Alguém quer falar alguma coisa sobre a figueira antes da gente passar para o templo? Alan, Sim, pois não. eu queria que você me ajudasse em um ponto aqui desse texto, que quando ele fala no versículo 24, por isso eu digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Será que esse texto ele nos ensina, Jesus,
que na oração a gente deve orar como se já tivesse alcançado aquele pedido, de maneira assim, agradecer pelo ter recebido já, não que vai receber. E eu pego um exemplo, que é aquele exemplo que Jesus vai ressuscitar Lázaro, que ele ora agradecendo porque o Pai o ouviu, e depois é que ele realiza o milagre. Ali ele primeiro ora agradecendo e depois ele realiza. E eu não sei se a gente poderia usar como ilustração para esse texto que quando a gente ora, já agradecendo por aquilo que a gente espera do Senhor, como se a gente já tivesse, isso de fato seria uma expressão de fé. Não pedindo, mas já agradecendo como se a gente já vivenciasse aquilo que a gente está esperando do Senhor. Será que a gente poderia pensar dessa maneira? Olha, Fernando, obrigado por você falar isso, esse comentário. Acho que é um comentário muito apropriado aqui para esse texto. Acredito que sim, né? Em outras passagens, lembra que quando nós estudamos a palavra de Deus, especificamente sobre um tema, vamos falar sobre oração agora, né? Marcos capítulo 11, versículo 24, não deve ser a única passagem que a gente estuda, não é? Sobre oração, e aí nós baseamos todo o nosso entendimento sobre um versículo. Nós precisamos estudar os versículos que ensinam sobre oração, e aí nós vamos montando o quebra-cabeça e temos a ideia correta. Com certeza, isso cabe aqui dentro do nosso texto. Mas nós temos outras passagens que ensinam que nós devemos pedir, não é? Quando Jesus ensina a orar lá em Mateus capítulo 6, uma das coisas que ele fala é, olha, peçam ao Senhor Deus o pão de cada dia, né? Peçam que o inimigo não consiga vencer vocês. Então, nós devemos pedir, sim, mas devemos pedir confiantes, como esse texto aqui fala, não é? Devemos pedir acreditando que Deus vai nos conceder, sem dúvida. Porque se a gente pede sem acreditar, não adianta, né? Estamos pedindo sem fé. Mas sim, quando nós orarmos, vamos supor que tem alguém doente, né? Nós podemos falar o seguinte: nós podemos pedir para que Deus cure aquela pessoa e já agradecer a Deus, porque Ele está ouvindo nossa oração e Ele vai fazer a vontade dele, com certeza. Acredito que assim nós estamos cumprindo o versículo 24, né? Pedir com fé, sem dúvida, Fernando, né? Não adianta pedirmos duvidando, tá? Precisamos pedir, mas pedir com fé, já agradecendo, porque temos certeza de que Deus está nos ouvindo e Ele vai nos dar o melhor. Pode ser que o meu pedido não seja o melhor, né? Deus não vai me dar, mas mesmo assim eu estou pedindo com fé. Isso não quer dizer que tudo que eu pedir com fé, Deus vai me dar. Ele vai me dar de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que ele sabe que vai ser o melhor para mim. Mas a minha função é pedir. E pedir já agradecendo, com fé, confiando que Deus vai me dar. Tá certo? Né? Irmão. Obrigado. Pois não. Irmão. Pois não, Juraci. Assim, ó, me parece que uma das lições desse texto, porque tem várias, é que nós precisamos viver muito atentos nessa nossa caminhada. Porque, de repente, a gente pode achar que está muito bem espiritualmente e, de fato, não estar, né? Sim, sim.
Exatamente, Juraci, uma lição excelente. Creio que é isso mesmo que Jesus está querendo dizer, né? Nós não podemos dar uma aparência de alguma coisa que nós não somos, não é? A figueira estava dando uma aparência de já ter frutos, mas ela não tinha. A nação de Israel estava dando uma aparência de ser espiritualmente correta, mas não era. É a lição para nós, né? Nós não podemos dar uma aparência de uma coisa que nós não somos. Não podemos. Temos que ser verdadeiros, né? E temos que fazer a coisa correta. Obrigado, está muito certo. Olha o próximo exemplo aqui. Vamos ler agora os versículos 15 até o 19, tá? Lembra então, Jesus saiu de Betânia de novo na manhã, viu a figueira e disse: não saia nenhum fruto de você, ninguém coma mais do seu fruto. Eles agora estão entrando em Jerusalém. E nós vamos ver o que mais vai acontecer em Jerusalém. Tá? Então, alguém lê para a gente do 15 ao 19, por favor. Posso ler. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Obrigado, né? Então, Jesus sai de Betânia, vê aquela figueira e agora está entrando em Jerusalém e ele vai se dirigir para o templo. O local principal na cidade de Jerusalém, não é? O local de adoração a Deus, tá? O templo. Naquela época, o templo era dividido em algumas partes, tá? Tinha a parte mais externa do templo, chamado a Corte dos Gentios, aonde qualquer pessoa poderia entrar. Era a parte mais externa do templo. Tinha uma parte mais interna que somente os judeus podiam entrar. Os gentios não podiam. Mas nessa parte que Jesus está, ele está na parte chamada Corte dos Gentios, aonde todos têm acesso, judeus e gentios. E era um local de oração. Era um local de oração aonde gentios e judeus estavam juntos. Tá? Estavam juntos nesse local. Você percebeu o versículo 17, né? Quando Jesus faz a citação ali, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Naquele local ali, os judeus e gentios podiam estar juntos. Mas os judeus haviam tornado aquele local um local de comércio, um local de lucro, um local de ganhar dinheiro, trocando, talvez, né, o dinheiro estrangeiro, né, o dinheiro de outros povos, para que eles pudessem, então, comprar as suas ofertas para serem ofertadas no templo, né? Aqui, o nosso texto diz, no versículo 15, né? As mesas dos cambistas. Uma vez eu lembro, alguém estava lendo esse texto e leu a mesa dos sambistas, né? Não é sambistas, não, é cambistas, né?
são aquelas pessoas que trocam dinheiro. Hoje a gente fala isso, né? Ah, vou numa casa de câmbio para trocar um dinheiro que eu tenho pela moeda do país. Era isso que essas pessoas faziam. Esses judeus se aproveitavam de gentios que estavam vindo de vários locais para trocar dinheiro, né? E eles, logicamente, lucravam com isto. E Marcos, interessante aqui no versículo 15, Marcos cita pombas. Você viu ali, né? Jesus derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Lógico que o comércio ali era muito maior do que pombas. Mas Marcos cita pombas, penso eu, por causa de uma razão específica, né? Jesus sempre estava protegendo aqueles com menos condições, né? Jesus sempre tinha um lugar especial para aquelas pessoas mais excluídas, para as pessoas mais marginalizadas, para as pessoas mais carentes, economicamente falando. E as pombas eram os menores sacrifícios que alguém poderia oferecer a Deus. Se você não tivesse dinheiro para oferecer um boi, você oferecia um cabrito. Se você não tinha dinheiro para oferecer um cabrito, você oferecia um par de pombas, né? Eram os menores sacrifícios. E Marcos cita exatamente as pombas, mostrando que Jesus tem um carinho especial para aquelas pessoas menos favorecidas, vamos dizer assim, né? E Jesus, então, expulsa todo mundo de lá, e ele diz essa frase, né, que nós acabamos de ler: olha, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões, de salteadores, né? Jesus estava pensando, logicamente, mais uma vez, no lado espiritual e não no lado físico. Os judeus estavam pensando só no lado físico. E penso que aqui, de novo, Jesus está dando a mesma lição da figueira. Ele está demonstrando como a situação espiritual em Israel era muito ruim. O povo só queria saber de comércio e de lucro, e até mesmo dentro do templo, eles estavam fazendo isso. Essa ação de Jesus, mais uma vez, vai criar um problema, né? Versículo 18. Mais uma vez, vai criar um problema. Os principais sacerdotes, os escribas, não vão gostar disso que Jesus estava fazendo, porque estava apontando o dedo para eles. E eles agora, com mais inveja ainda, vão tentar encontrar alguma maneira de matar Jesus, mesmo durante esta festa da Páscoa. Tá? Comentários, perguntas sobre esse texto aí. As duas histórias são interligadas, né? Da figueira e da purificação do templo. Alan, só uma pequena observação. Você citou Sim. aí das rolinhas, dos pombos, né? Sim. José e Maria, quando foram apresentar Jesus, eles levaram duas rolinhas, né? Ou 2 pombinhos, né? Era a lei para quem não tivesse condições de levar algo de maior valor, poderia levar esses 2 bichinhos, e eles levaram, né? Isso mesmo, Márcio. É um bom exemplo aí, né? De pessoas que não tinham condições financeiras
e eram permitidas, né, oferecer pelo menos essas coisas mínimas. Tá? Obrigado, tem toda a razão. Né? Alguém quer fazer um comentário sobre essa parte aí da purificação do templo? Alan, queria Sim. fazer um outro comentário. Algo que a gente pode observar aqui é o zelo de Jesus para com o templo do Senhor. Como aquilo que não pertencia à natureza do templo, como ele estava querendo tirar aquilo dali, pois estava corrompendo aquilo para o qual o templo foi destinado. E a gente pode aplicar para a gente, né, para a nossa vida, pois hoje somos o templo do Senhor, e o mesmo zelo que o Senhor tem por nós, né, pelo o templo, a habitação do Espírito Santo que somos nós. Ele tem o mesmo zelo. E o cuidado que a gente deve ter para não corromper o templo espiritual que somos nós, né? Que o Senhor, ele tem esse mesmo zelo. Muito bom ponto aí, Fernando. Muito bom, exatamente, né? Pensa um pouco na nossa adoração a Deus. Vamos pensar agora no local aonde a gente vai, né? Não vamos pensar agora na nossa vida, mas vamos pensar talvez no prédio da igreja, ou talvez na casa onde os irmãos se reúnem. Vamos pensar um pouco nisso, né? Se de repente Jesus aparecesse lá, nós íamos fazer algumas mudanças no culto? Ou será que ele iria revirar as cadeiras, né? E fazer algumas mudanças no culto que oferecemos a ele? Pensa um pouco nisso, não é? Será que estamos usando o nosso local de adoração a Deus, pública, né? Vamos dizer assim, como um local bem cuidado? Ou será que fazemos qualquer coisa, não importa, tudo serve, deixamos tudo revirado? Ou será que estamos mantendo este local de uma maneira respeitosa? Será que nós vamos cultuar a Deus para manter a nossa reputação? Ou será que nós vamos para adorar a Deus de verdade? Acho que são boas perguntas, né, que cabem aqui no nosso estudo, para cada um de nós aí responder para si mesmo. Hoje à noite, antes de você dormir, você olha no espelho e você responde essas perguntas, né? Com relação à figueira, acredito que a lição ali para nós também é a de que nós precisamos produzir fruto. Aquela figueira não estava produzindo fruto e o destino dela foi ser secada, né? Ela ficou seca. Da mesma forma, Jesus um dia vai inspecionar nossas vidas, né? E se nós não tivermos produzindo fruto, nosso destino vai ser o mesmo, né? João capítulo 15, né? Aquele galho, aquele ramo que não produz fruto, não serve para muita coisa, né? Vamos pensar nas nossas vidas, vamos aplicar isso para as nossas vidas. Acredito que Jesus ali está aplicando para a nação de Israel. Mas nós podemos fazer essa aplicação para as nossas vidas, né? Estamos dando fruto. Quando adoramos a Deus, estamos adorando de verdade ou estamos ali só para mostrar o nosso eu, do lado para fora, né? E não para dentro? Como é que nós estamos adorando a Deus? Perguntas para a gente pensar e digerir um pouquinho, né? Sim, Alexandre? A manifestação aí da figueira é considerado uma manifestação de milagre,
Sim, Sim? sim, com certeza. A figueira secar da noite para o dia, né? Ou de um dia para o outro, a gente não sabe quanto tempo levou, né? Eles viram num dia, voltaram para Betânia, no próximo dia ela já estava seca. Ah, sim, milagre, né? Com certeza, Ok. né? Com certeza, né? Ô, Alan, queria fazer um comentário a respeito do versículo 18, né? Pois não, E Marcelo? ele vai falar que toda a multidão se maravilhava de sua doutrina, né? Então você vê que quando Jesus ele tem o zelo, né, pela casa do Senhor, ele é zeloso pelas coisas de Deus, a multidão vai reconhecer isso, né? A multidão ela reconhece esse zelo, esse respeito, né? E se maravilha, né? E eu acredito que esse é um ponto para nós também, né? Para nós pensarmos, né? O zelo que nós temos tendo com as coisas do Senhor. Isso vai fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? As pessoas vão olhar para nós de uma maneira diferente, né? Somos a luz, somos o sal, né? Então, esse é dos momentos que eu gosto muito, quando não foi só aqui que aconteceu isso, mas no livro de Marcos e nos evangelhos, a multidão ela se maravilhava com os ensinos de Jesus. Porque Jesus, ele não só falava, na verdade, né? Ele ensinava fazendo, né? Então, isso é maravilhoso, é uma lição muito boa para a gente também. Muito obrigado, Marcelo. Isso mesmo. Jesus ensinava com autoridade, né? E as pessoas ficavam maravilhadas. Acredito que aí está uma das razões da inveja dos principais sacerdotes e escribas e mestres da lei, porque eles não ensinavam com autoridade, né? Eles impunham. Jesus não. Jesus está ensinando de uma maneira diferente. E o povo entendia. E com certeza os principais sacerdotes entendiam também. E ficavam com inveja, com ciúme de Jesus. No restante do capítulo 11, nós vamos ver isso na semana que vem. Finalzinho do capítulo 11 e o capítulo 12, os principais sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os escribas da lei, vão tentar pegar Jesus. E eles vão fazer 4 perguntas. 4 perguntas para Jesus, aqui no finalzinho do capítulo 11, né, começando no versículo 27, até o final do capítulo 12. 4 perguntas que eles vão fazer para Jesus, para tentar encurralar Jesus, como se Jesus não tivesse saída, né? Se ele respondesse uma coisa, seria ruim. Se ele respondesse outra, seria pior. E vamos ver como é que Jesus vai responder a essas ciladas destes inimigos. Tá? 4 perguntinhas. Leia aí o final do 11 e o 12 para a semana que vem, para a gente poder, então, entrar nessas perguntas. E vamos ver como é que Jesus vai responder a essas perguntas com muita sabedoria e com muita autoridade, como nós já estamos vendo. Tá bom? Comentários finais, perguntas, mais alguma coisa antes de nós fazermos a oração final? Alan, sim. Você falou aí que a situação espiritual de Israel não estava boa nessa época, né? Sim. E a gente percebe isso claramente nos textos. E a gente vê como Jesus vem trabalhando essa questão para restaurar a vida deles, né? Sim. Então, todo esse texto que você falou, desde a entrada no jumentinho e agora da figueira, da purificação do templo, eram coisas que eles estavam faltando na vida deles. Por exemplo, a humildade de Jesus, né? Jesus dando um exemplo de humildade, né? A questão do zelo, a questão do orar com fé, né? Essas coisas todas. Então, você percebe que essas coisas que vai fazer a gente progredir espiritualmente.
Sim. E não declinar espiritualmente. Entendeu aí? Porque Sim, está certinho, Luiz. Assim como existe o crescimento espiritual, existe o declínio espiritual. Sim. E a gente sabe que essa situação de Israel não foi uma questão de um dia para o outro. Foi um processo que foi acontecendo, foi piorando, declinando, e chegou no estado que a gente percebe no Novo Testamento. Sim, então, com certeza. Para a gente crescer espiritualmente, nós precisamos dessas características que nós estudamos hoje, né? Uhum. Assim como Jesus vem mostrando e ensinando aí até agora. Né? Muito obrigado, Luiz. Muito bem dito. Tá certo, tá certíssimo. Obrigado por isso, né? Muito bem. Vou pedir ao Valmir. Valmir, você poderia nos dirigir na nossa oração final? E assim que o Valmir terminar de orar, podemos ligar nossos microfones para a gente poder falar um tchau aí para todo mundo, né? Falar um alô para quem a gente não falou ainda. Tão gostoso a gente poder passar esse tempo juntos. Obrigado a todos pela presença. Deus nos abençoe com um bom restinho de semana e um bom começo de semana para estarmos aqui, se Deus permitir, na quinta que vem, tá? Valmir, você pode nos dirigir, então, por favor? Amém. Oremos. Pai de amor, Pai tremendo, te agradecemos, Pai, por mais esse momento de comunhão, por esse momento que aprendemos mais a Tua palavra. O Senhor possa, Pai, cada vez nos ajudar a sermos lapidados. A cada dia precisamos sempre estarmos gratos pelo Teu amor, pelo Seu carinho conosco, Pai. Obrigado mais uma vez por ter dado a oportunidade de nós estarmos estudando aqui e te agradecemos pela vida do Alan, por trazer esses estudos tão gostosos para a gente, tão didático. Que o Senhor possa estar abençoando ele, sua família, e abençoando todas as pessoas, Pai, que estão sempre participando, né, desses estudos, porque isso o Senhor quer, que a gente se dedique mais à Tua palavra. O Senhor nos dê uma ótima noite de descanso e que possamos sempre estarmos gratos pela Tua bondade. Obrigado ao Pai, é no nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Valmir. Amém. Uma boa noite Obrigado, aí. Alan, pelo estudo. Todos. De nada.